Olá, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam bem. Hoje eu venho dar continuidade à minha tese de doutorado sobre as comunidades alternativas e hoje eu venho dar continuidade ao capítulo Primitivismo, Ligação com a Vida. Venho na segunda parte desse capítulo, a parte que eu vou falar das comunidades alternativas e suas relações com o ambiente. Bem, nesse capítulo eu vou tratar da relação das comunidades alternativas com a tecnologia da permacultura e as suas relações com o ambiente. As comunidades elas são influenciadas por movimentos que têm essa linha ecologista, são movimentos ecologistas. São movimentos que são contestatórios ao capitalismo e são movimentos ecologistas. Então, eu peguei dois autores que ele trata sobre a diversidade do pensamento ecológico, Lago e Pádua, dois autores que eles tratam quais são as facetas desses movimentos ecológicos. Então, eles vão dizer que existe o movimento da ecologia natural, a ecologia social, o conservacionismo e o ecologismo. A ecologia natural é a área do conhecimento que estuda os sistemas naturais, como as florestas, desertos, os oceanos. Busca compreender as leis que regem o funcionamento desses sistemas. A ecologia social, ela estuda a relação do homem com o ambiente. E o conservacionismo, ele pauta no estudo das ações humanas contra o empreendimento destrutivo do homem sobre a natureza, buscando formas de conservar os recursos naturais. E já o ecologismo, ele é um projeto político que consiste em fazer uma transformação social, baseada numa sociedade mais comunitária, menos opressiva, Eles não querem apenas resolver problemas ambientais, mas buscam mudanças, mudança na cultura, mudança na economia, na forma como os homens se relacionam entre si e também com a natureza. Então, os movimentos da contracultura, que surgiram nas décadas de 50 e 60, eles traziam essas práticas, essas práticas do ecologismo, pois visavam uma mudança, uma transformação da cultura, na maneira de ser, buscando uma vivência mais coletiva, mais integrada à natureza. E um desses movimentos a contracultura, que surgiu, que deu inspiração para as comunidades alternativas, foi o movimento hippie, que lutava contra a sociedade industrializada, a sociedade de consumo, a sociedade norte-americana. E aí eles trouxeram essas relações com espiritualidades tradicionais, com religiosidades tradicionais, antigas, essa busca por esse primitivismo, esse ecologismo, E aí, essa forma de trabalhar com os recursos naturais, a preservação do meio ambiente, E aí essas comunidades, surgiram várias comunidades a partir dos anos de 1950, 1960, E essas comunidades, elas buscavam exatamente resgatar uma espécie de primitivismo, Assim narra um morador da comunidade alternativa. A vivência alternativa não é uma vivência extraterrestre, por exemplo. A gente está vivendo numa comunidade de pessoas trabalhando para poder ganhar um dinheiro para comprar roupa, comprar comida, ter onde morar. Então se buscou outra alternativa, e essa alternativa não é extraterrestre, não é extra aquilo ali. Na verdade é um resgate a uma primitividade, para entrar no estado mais primitivo e mais tranquilo de vida. Entende-se que aquele conceito de cidade, de frenética de vida, aquilo ali é que está em desequilíbrio, aquilo ali é que não é natural, Então, foi um morador da comunidade de Sabiaguaba que deu esse depoimento, Então, está relacionado a uma busca por formas de vida, vivenciada nos cotidianos de sociedades mais tradicionais, Que havia esse equilíbrio dessa relação homem-natureza, E os sujeitos não estavam ali sendo reduzidos
a uma condição de bem disponível das relações mercadológicas de consumo, né, de trabalho e consumo, né? Havia uma relação, assim, digamos que mais equilibrada, né, entre homem e natureza, né? Então, se percebe, né, que essa atuação dos seres humanos em relação à natureza tem essa relação de desequilíbrio, né? Por conta exatamente do excesso de consumo, do mercado consumidor, que tem provocado problemas, né, ecológicos. E também, não só ecológicos, como também psicológicos, né? Cada vez mais há problemas de depressões, ansiedades, isolamento social, degradação da autoestima causado por um crescente individualismo, né? Causando um desequilíbrio não só na Terra, né? Como também no lado emocional das pessoas, né? Então, historicamente, quanto mais foi feita essa promessa de progresso tecnológico, né? Querendo dominar a natureza, usando o exercício da razão, usando esse desenvolvimento técnico-científico, mais demonstra uma intervenção desequilibrada na natureza, né? E a natureza demonstra seus reveses, muitas vezes através de derretimento das calotas polares, né? Chuvas excessivas, etc., né? Então, busca-se então as comunidades uma relação mais equilibrada com os ecossistemas, né? Uma mudança de pensamento na forma como os humanos têm essa ligação com a natureza, né? Então, é necessário, né, ao pensar no consumo, levar em consideração os processos vitais da natureza, né? Os processos vitais do planeta, para não crescer exatamente essas formas destrutivas de atuação, né? O morador da comunidade alternativa, ele diz que o problema não seria as tecnologias, né? Porque o problema não é a tecnologia em si, ele vai dizer, mas no uso desequilibrado e excessivo da tecnologia. Usar as tecnologias sem entender os princípios que regem o mundo, né, natural é que produz essa destruição, né? Daí a necessidade de uma mudança nos pensamentos, nas ações dos sujeitos, evitando o aumento do consumo, né? Essa visão do ecologismo. Então, poderia-se pensar que a humanidade, né, que ela produz essa dominação, produz essa desigualdade, produz esse desequilíbrio, né, produz essa intervenção destrutiva na natureza, né, que isso poderia sim estar o que poderiam chamar de natureza humana. Porém, essa forma de intervenção destrutiva na natureza é algo recente, né, pois em civilizações mais antigas não havia essa forma destrutiva, né, em relação ao ambiente, né? Existia, como eu falei na aula passada, no vídeo passado, quer dizer, havia outras formas, outras maneiras de pensar a Terra, né, sacralizando a Terra, né, vendo a Terra não apenas como um objeto de consumo, de utilidade, mas tendo outra relação, né, outra relação com os elementos, né, da natureza. Então, na história humana, né, nos últimos tempos, que houve essa relação desequilibrada, né? Os povos antigos não tinham essa relação, né? Inúmeras sociedades primitivas sobreviveram milhares de anos sem alterar significativamente seu ambiente, conservando belíssimas paisagens culturais, ecologicamente sustentáveis, né? Essa religião do progresso que atrela a tecnologia ligada ao progresso e à felicidade humana, né? Que leva a esses comportamentos desequilibrados cada vez mais insustentáveis de consumo, né? Então é necessário uma ética do cuidado, né? O cuidado com o planeta, o cuidado com as tecnologias, tecnologias éticas, né? Para que não haja essa intervenção do mercado capitalista destruidora nos ecossistemas. Então, as comunidades alternativas têm essa visão, né, de que existe
uma interdependência entre as coisas, né? Que os objetos não estão isolados, mas interconectados, né? É como se fosse uma rede interconectada, né? E é uma tentativa também de ligação em relação às coisas, né? Nos seus cursos naturais, nos seus processos, né? Sem pensamentos transcendentais, racionalistas, que separam o homem da vida. A proposta se contrapõe exatamente à afirmação cartesiana, que é penso, logo existo. Para a afirmação existo, logo penso. Ou seja, é uma proposta não mais de um mundo objeto separado do sujeito pensante, mas uma criação do próprio ser, né? Consonante com a criatividade vital enquanto sujeito que também cria. Eu tratei isso no vídeo passado. No final do vídeo passado, eu trouxe até um depoimento, né, do morador da comunidade alternativa falando como ele também cria, né? É um sujeito que também cria. Nas sociedades baseadas no consumo, né, há uma separação dos sujeitos em relação aos processos das coisas, do fazer, né? Onde o sujeito passa a ter que pagar por serviços que os outros fazem para eles, né? Então é assim, você tem que pagar para que cuidem da sua saúde, do seu lazer, da sua comida, da sua psique, perdendo dessa maneira a sua marca no fazer cotidiano, né? Levando a um tipo de alienação de si mesmo, né? E não se vê no seu próprio trabalho, nos seus próprios processos do fazer cotidiano, né? Então, não há uma relação direta com as coisas. A vida, assim, ela se torna virtual, né? Vivida apenas para satisfazer necessidades imediatas, né? Intermediadas pelo dinheiro, né? Então, não há uma interação com os processos, com as origens vitais das coisas, né? E aí tem um prejuízo em relação à autonomia, à liberdade do sujeito, né? Assim narra o morador das comunidades alternativas. De onde vêm as coisas? Por que eles são assim? Sensibilidade as pessoas até sentem. Uma vez eu estava comendo e uma moça estava pondo um bife no prato dela e perguntou se eu queria um bife. Eu disse, não quero um pedaço de cadáver no meu prato. Eu disse isso espontaneamente, mas foi agressivo para ela. Eu depois percebi isso. A moça hoje é vegetariana, mas graças a uma situação extrema, um choque. É só uma questão de visão. Às vezes as pessoas perdem a noção de questionar e perceber. No sistema capitalista e consumista, o bicho está pronto. Não é para você saber de onde vêm as coisas. Uma vez eu estava com uma amiga e a filha dela no carro, indo para Guaramiranga, e passou uma galinha na frente do carro. A menina disse, mãe, isso é aquilo que a gente come? A menina não percebia o que era uma galinha. Ela já vem congelada em pedaços, não vem inteira, com penas. Bico, olho, abrindo e fechando, andando, vem em pedaços, vem morta. Tem a escola que te faz estudar de manhã até a noite, tu não tem tempo para preparar. Tem um trabalho que se torna 8 horas por dia, então o trabalho, né, o trabalho rotineiro nas cidades, ela impede, né, você de ter essa relação, né, visceral em relação a produzir as coisas, né. Por que então as comunidades alternativas, elas questionam essa questão da ligação do fazer cotidiano, né? Por que estão ligados a esses processos vitais? E por que isso é importante no cuidado de si, né? Porque os moradores das comunidades alternativas sabem que o trabalho realizado nas coisas tem a capacidade de despertar as vontades, as potências, as vitalidades. A energia do trabalho realizado diretamente na matéria, né, produz uma promoção do ser, né? Ou seja, o seu trabalho você reconhece, né, pois se integra com a matéria. Né? É o resultado da sua luta, né? do seu fazer. Né? Então o sujeito se reconhece no seu fazer cotidiano. No sentido moderno, né, a ocupação não existe diferença entre atividade e ocupação. Todavia, há diferença entre o trabalho alienado e o trabalho não alienado, né, em relação às atividades. O trabalho alienado, o sujeito não se vê como atuante. Ele se sente como algo distinto, fora dele mesmo, pairando. Né? Ele não age. Ele é movido por coerções externas, por normatividades externas que a sociedade impõe, né? Tornando-se distinto do resultado de sua atividade. Né? Então, ele age independente da sua vontade, né?
Já na atividade não alienada, a qual o sujeito vê os processos das coisas, né? Ele se sente como ator, construtor de sua atividade. Consiste em um processo de dar luz a alguma coisa, né? De produzir, de estar relacionado com aquilo que se produz. Né? São expressões de poderes, onde o processo de construção e o resultado delas são a mesma coisa. Então, nas minhas idas para a comunidade alternativa de Campina, né, percebemos essa prática da permacultura, né, com a comunidade permacultural, e que existia, sim, esse fazer, né, cotidiano, né. Havia diversos trabalhos realizados na comunidade, havia esse cultivo da vegetação, a produção de produtos fitoterápicos produzidos pelos próprios moradores, né. Então perguntamos, né, quais eram as origens de tais produtos, e a resposta foi que todas as coisas consumidas na comunidade eram fabricadas na própria comunidade. Apenas poucos produtos eram comprados em mercados locais, né? E aí havia as tarefas, né, diárias nas plantações, né? Havia um cuidado, uma cadeia de trabalho, né, onde todos estavam ali fazendo todas as atividades dentro da comunidade. Havia essa possibilidade de ter essa autonomia individual, né, onde o sujeito ele preparava o próprio alimento, plantava o próprio alimento que ia comer, né, para a sua boa nutrição do seu corpo, dos produtos que ele mesmo produzia, né. Era também um cuidado por uma alimentação que era vegetariana, né, algumas pessoas eram veganas, né, e ao mesmo tempo, além de ter todo esse processo na produção do alimento, né, havia também essa prática de não prejudicar o ambiente, né, havia a prática da permacultura. E todos os moradores realizavam todas as atividades necessárias da comunidade, né? E todas as práticas, elas eram feitas a partir de conversas, discussões, a fim de refletir sobre o andamento desses trabalhos. Então, a permacultura é uma proposta ética bastante desenvolvida, né? E divulgada na comunidade campina e em outras comunidades também e no ENCA, né? E constitui uma mudança de vida com propostas éticas de intervenção em relação à terra, né? Onde os seres humanos podem viver integrados com o ambiente e entre si, sem prejuízo, né? A permacultura ela foi inventada por Bill Mollison como um sistema de agricultura ecologicamente sustentável, né? E é utilizado em várias partes da Terra. Mollison também formou um instituto de pesquisa de permacultura na Austrália, né, que desenvolve experiências, né, de agricultura voltada para o uso sustentável da terra, né. São esquemas que visam uma educação ambiental. E tem sido disseminado em várias partes do mundo, né. No Brasil ainda é um projeto que ainda está se desenvolvendo, é um projeto ainda embrionário, né? Mas a comunidade campina foi um local onde havia a prática do uso da permacultura, né? Desde a Revolução Industrial, a agricultura tradicional tem sido baseada na monocultura, no cultivo de uma única espécie para satisfazer o mercado consumidor, né? E essa prática, ela esgota os nutrientes da terra, né? Degrada a microbiologia, prejudica a biodiversidade, né? E também produz elementos químicos artificiais que prejudicam não só a terra, mas também o corpo das pessoas, né? A saúde humana, né? Por causa dessa fertilização química, né? Para produzir exatamente essa produtividade. Tanto prejudica o solo como também a saúde humana, né? Então, a permacultura, ela visa tecnologias de baixo impacto ambiental, que produz alimentos saudáveis, né, sem produtos químicos, né? Está sempre atuando em favor da natureza, utilizando elementos da própria natureza, sem prejudicar a ecologia local, né? Utiliza os produtos do ecossistema que se está plantando. Não esgota os recursos naturais do solo, né? Atrai espécies silvestres e cria um ambiente saudável para as plantas. A permacultura tem a visão ética, tem essa visão holística, busca a integração dos recursos naturais entre seres humanos e a natureza, né? E o suprimento de alimentos, energia e abrigo,
E é também um tipo de tecnologia multidisciplinar, né, que trabalha em diversas áreas. A permacultura, ela surgiu sim para tratar a terra na agricultura, né, mas ela acabou desembocando em outras áreas, como desenho e composição paisagística, projetos de casas ecológicas, uso da água por meio de reciclagens, coleta e armazenamento da chuva, uso de banheiros com tecnologias de compostagem e a reciclagem de nutrientes em solos filtrantes, né? Então, a permacultura quer dizer cultura permanente, que aproveita os recursos da natureza sem ele causar danos, né? Sem causar impactos ambientais destrutivos. E existe um respeito aos ciclos naturais, né? Os processos naturais, né? Trabalha com 4 princípios básicos. O primeiro é a observação da natureza. O segundo está no pensamento sobre a conservação obtida, sobre a observação obtida. O terceiro representa a adaptação das técnicas e o desenho de esquemas permaculturais permanentes. O quarto constitui o fazer na prática, o que foi pensado, né? E daí foi criada uma rede internacional de permacultura a fim de ter trocas de informações, conhecimentos, experiências, né? Objetivando usar as tecnologias a favor da terra, né? Contra a outra prática, né, que prejudica a terra. Então, a permacultura é usada para tratar um sistema de planejamento para a criação de ambientes sustentáveis, envolvendo propostas éticas, socioeconômicas e ambientais, né? No cerne do trabalho do permacultor está o planejamento de utilização da terra sem desperdício, sem poluição, consumindo o mínimo de energia possível, conservando os recursos naturais, exigindo uma mudança de postura dos sujeitos que devem ter uma relação integrada com o ambiente, né? Os princípios éticos da permacultura estão, assim, né, fortemente arraigados por sociedade, por vidas, por modos de existência, por maneiras de ver a terra, né, de povos indígenas, também influências de povos orientais, como o hinduísmo, taoísmo, o zen budismo, onde existe a lógica da integração com a natureza e com a vida, onde tudo se relaciona. Essa visão ética da permacultura, né, é uma visão, uma maneira de pensar, né, as relações não isoladas, mas como uma relação de interdependência, né, onde há uma rede de trocas de energias, onde há um envolvimento dos processos naturais, vitais da Terra, né? Não há aí uma separação das coisas. O sujeito não se vê como separado dos seus processos, dos seus afazeres cotidianos, da sua relação com a Terra, né? Pelo contrário, ele se sente interdependente, ele não se coloca numa posição de individualista e egoísta, ele se sente pertencente a uma teia, a um fluxo, né, que está constantemente em movimento, né, e constantemente se readaptando. Né? Essa maneira de ser, de pensar, está presente nas cosmovisões de filosofias místicas antigas, tradicionais, como o hinduísmo, o budismo, o taoísmo e o zen, né, que pregam essa relação direta com a realidade, né, com a natureza, onde o sujeito não está separado das coisas, mas envolvido, né, com o cosmos. Existe uma forte influência oriental, né, também uma forte influência do taoísmo, né, que percebe o mundo como um grande cosmos, onde os homens obedecem às mesmas leis, né, onde o homem é um cosmo em miniatura e não está separado do cosmos, né, não existe barreiras intransponíveis, né. No taoísmo, o sábio é aquele que vive longe do mundo citadino. Ele inspira-se profundamente na observação da natureza. O natural, seguindo a concepção taoísta, implica sobretudo na ideia de ritmo, ciclo, espontaneidade. Dessa forma, agir com espontaneidade e respeitando os ciclos da natureza é a condição do equilíbrio e da liberdade. O sábio, então, é aquele que cuida de si, é aquele que observa a natureza, lendo o universo. Segundo Kilsey, o autor que eu utilizei aqui, tudo na natureza é feito sem esforço, sem intervenção exterior, de modo que o sábio deve agir sem interferir no curso dos acontecimentos. O sábio ajeita-se com as coisas tal como se apresentam, e ele
a ele e não se deixa ultrapassar por elas. O sábio conhece as leis da natureza e, vivendo ele mesmo em suas transformações, muda o curso dos acontecimentos por sua aceitação e sua integração, intuitivamente deixando-se levar por sua natureza mais profunda. Então, nas comunidades alternativas, vislumbramos uma tentativa de não apenas de viver na natureza, mas de viver de acordo com os seus ritmos, com o seu equilíbrio. É um tipo de adaptar-se à natureza, né? É uma busca por uma relação mais harmoniosa, mais tradicional de todos os seres, ao qual o cosmos se torna um espaço sagrado, permeado por uma prática, uma ética e uma arte da existência, né? É uma tentativa de ver o mundo, onde o sujeito se reencontra dentro de si, uma simbiose com o universo. Nessa relação, o sujeito se transforma as coisas, seguindo o movimento da vida, a fluidez do cosmos, né? Além de refúgio espiritual, a natureza é meio imprescindível para o encontro com a sabedoria e uma existência mais livre e mais equilibrada. Bom, gente, eu finalizo aqui essa parte. Eu agradeço por quem assistiu. Logo estarei com o próximo capítulo, que é o Ser para Além do Ter. Muito obrigada!